Vamos lá, galerinha, trabalhar a nossa quarta questão. A questãozinha que ela vai trabalhar um assuntozinho que no começo dele parece muito simples, né? Mas ele toca num ponto que muita gente tem dificuldade, a parte de entropia, certo? A vantagem é que aqui você não vai precisar trabalhar exatamente com o cálculo, certo? A entropia. Você pode até usar para justificar. Mas, se você tiver o conhecimento teórico do que ela vai depender, já vai aqui ajudar a resolver a questão, certo? Na quarta questão ele diz, considere um sistema isolado, certo? Ou seja, não vai ter troca de calor com o meio externo, só entre eles, que consiste em um bloco de cobre de 1 kg, inicialmente a 100 graus Celsius, e um bloco de alumínio de 1 kg também, inicialmente a 20 graus Celsius. O que é que você já tem aqui? Uma fonte quente e uma fonte fria. Se eu colocar os dois caras em contato, logicamente que vai ocorrer o quê? Troca de calor entre eles, um processo aí que vai acontecer espontaneamente. A gente aprende que o calor ele flui espontaneamente de onde para onde, galera? Da fonte quente para a fonte fria. A fonte quente é de maior temperatura, a fonte fria é de menor temperatura. Então você vai ter calor fluindo dos 100 graus Celsius para os 20 graus Celsius, ou seja, na verdade do cobre para o alumínio. Tudo bem? Aí ele diz assim, os blocos são colocados em contato dentro de um sistema, ou seja, vão trocar realmente de calor, termicamente isolado, e são deixados para atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, com certeza, se um está a 100 e o outro está a 20, galera, o equilíbrio térmico vai existir aonde? Entre essas duas temperaturas. Então, com certeza, se vai ficar entre 100 e 20, o que é que a gente já sabe? Que a temperatura do cobre vai ter que diminuir, a temperatura do alumínio vai ter que aumentar para atingir o equilíbrio aí entre esses dois valores. Show de bola? Ele vai falar para a gente aqui dos calores específicos, do cobre e do alumínio, que não vai ser útil para a gente resolver aqui na questão. Pode-se afirmar corretamente que a variação da entropia, aí ele completa no item, certo? Variação da entropia do cobre é negativa e o processo é irreversível. Variação da entropia do sistema é zero e o processo é reversível. Galera, nos itens ele vai falar da variação de entropia de alguém e sobre o processo ser reversível ou irreversível. Pensa aqui comigo. A gente tem uma fonte quente e uma fonte fria. O calor espontaneamente quer fluir de onde para onde? Da fonte quente para a fonte fria. Na hora que ele faz esse fluxo, e os sistemas, né, o de maior temperatura diminui a sua temperatura, o de menor temperatura aumenta a sua temperatura até atingir o equilíbrio, ele não vai tender a sair dessa situação e voltar para o processo original. Então ele é um sistema, é um processo o quê? Irreversível. Você vai ter troca de calor acontecendo de forma reversível quando a diferença de temperatura entre a fonte quente e fria é infinitesimal, é muito pequena. Pensa tipo assim, um com 20,000001 e o outro com 19,99999. Você tem uma diferença de temperatura tão pequena que aí quando o calor acaba fluindo de um, acaba que eles trocam de temperatura e aí fica nessa. Mas isso é uma situação ideal, certo? Na prática você vai ter o quê? Fonte quente, fonte fria, o calor flui de um para outro e o processo aí irreversível, ele não tende a retornar. Então, dos itens, tem 3 dizendo que é o processo reversível. Tu já elimina nisso aí. Já ficaria como o item A, que sendo o único que vai falar que é um processo irreversível. Tá certo? Agora, sobre a entropia, certo, do cobre, vale lembrar, galera, que existem alguns fatores que provocam um aumento de entropia no sistema, certo? Como o aumento da agitação das moléculas, o aumento do espalhamento da energia nas moléculas, certo? E aqui você percebe, por exemplo, que a temperatura do cobre vai sair de 100 para um valor abaixo de 100, então ela vai diminuir a temperatura. A gente sabe que isso influencia numa redução de quem? Da agitação das moléculas. Então, se o aumento de entropia está ligado ao aumento da agitação, uma redução dessa agitação das moléculas reduz a temperatura, então, logicamente, reduz a entropia. Então, se a entropia do cobre vai diminuir, ele vai ter uma variação negativa. Lembra que variação seria final menos inicial. Então, a entropia final dele é menor do que a inicial, dando uma variação negativa. Então, essa resposta só pode ser o item A. Beleza? Você pode trabalhar com a equação da entropia, né, da variação, para calcular e tal, direitinho, ver quem é que dá positivo, quem é que dá negativo. Beleza, mas não há necessidade, já que nessa questão ele só quer saber quem é que vai ter variação negativa, se o processo é reversível ou irreversível. Tudo bem? Então a gente marca para essa questão o item A sem nenhum problema. Show?